Então, a partir de agora, gente, nossa aula está sendo gravada. Então, Labo 1, turma. Pera aí, Marco, não coloca o nome ainda não. Pera aí, vamos ter que colocar de novo. Turma. Que turma é essa aqui, gente? 6N? 6N, Rose? Sexto semestre é 6N, noturno. Sexto noturno. Aula dia 16, ou dia 19. 19, professor. Já corrigi. 19 de 2020. Aula de procuração e subestabelecimento e calção de rato. Matheus Vídaro. Matheus Vídaro. Quarta-feira. Bom, gente, por favor, coloquem seus nomes completos aqui no chat a partir de então. Gente, vocês já ouviram falar na expressão calção de rato? Não? Não, Rose. Lucas Quaresma? Já Não, ouviu falar? professor. Não. Grave esse nome, calção de rato. Calção de rato. Já já vou falar para vocês o que vem a ser calção de rato. Bom, vou apresentar para vocês aqui um documento no formato Word e vocês vão me falar se estão conseguindo visualizar. Estão conseguindo visualizar, gente, o documento aqui na tela? Sim, professor. Sim, professor. Sim? Ótimo, então. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Bom, tema da aula de hoje, peço, por favor, bastante concentração de vocês, porque é muito importante, tá? Tudo que eu vou falar aqui, gente, vai servir para toda a vida profissional de vocês, tá certo? Bom, Tem como aumentar um pouquinho, professor? Oi? Tem como aumentar só um pouquinho? A fonte tem, sim. Peraí. Deixa eu ver Aí aqui. fica melhor para a gente ler. Eu não tá. Vou botar 150% para ver se dá. 150. Ixi, ficou grande demais. Vamos ver aqui. Tá bom, né? Tá grandão assim, mas é melhor para vocês, né? Sim, assim fica melhor. Pronto, então vamos lá. A aula de hoje, turma, a gente vai conversar um pouco sobre procuração, subestabelecimento, contrato de honorários, se der tempo a gente vai falar de contrato lá no final, e calção de rato. Calção de rato, tá? Bom, vamos trazer aqui a diferenciação de mandato para mandado. Vamos falar aqui sobre mandato judicial, tá? Procuração ad judicia, subestabelecimento, responsabilidade civil dos advogados, base legal, e vou trazer alguns modelos para que vocês visualizem aqui na prática como seriam aí essas peças processuais, tá certo? Bom, primeira observação que eu trago para vocês, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, é que a gente diferencie mandato de mandado, tá? A gente costuma ver com muita frequência essa confusão, inclusive de pessoas instruídas, inclusive de jornalistas, pessoas da imprensa,
Muita gente confunde mandato com mandado cotidianamente aí, achando que está falando certo, tá? Então, vamos relembrar, até porque isso vocês já sabem, tá? Mandato é quando alguém representa outro alguém. É quando alguém tem representatividade, tá? Para falar em nome de alguém. Isso é mandato. Então, é diferente da expressão mandado. Mandado, com D, de dado, é uma ordem judicial. Então, quando vocês ouvirem a expressão a Polícia Civil foi cumprir o mandado de prisão, vocês vão ouvir o termo certo sendo mandado, tá? Muitos jornalistas divulgam aí, por exemplo, a matéria. Polícia Civil acaba de cumprir o mandato de prisão de fulano de tal. Não é mandato de prisão, tá? Porque mandato é um instrumento de procuração, tá, gente? Então, mandado de prisão. Primeira observação que eu trago a vocês é essa diferença, para a gente começar a entender o que seria mandato, tá? Então, quando vocês ouvirem o termo mandato, vocês já sabem que significa o ato de representar, tá? O mandato do presidente, ele dura 4 anos. Então, o presidente nos representa, então ele tem um mandato de 4 anos, tá? E não um mandado, tá, gente? Então, mandato é representatividade. É quando alguém pratica algum ato, tá? Em nome de outrem. Feita essa primeira diferenciação, devo dizer a vocês que o próprio Código Civil traz aí a disposição do que vem a ser o mandato, tá, gente? O mandato nada mais é do que um contrato, tá? Nada mais é do que uma autorização para alguém praticar determinado ato. Chamo a atenção de vocês também para que existem 2 tipos de mandatos, tá? 2 tipos de procurações. Existe a procuração ad judicia, do latim, que significa procuração judicial, procuração para a justiça. E existe a procuração ad negotia, que é a procuração para o negócio, tá? Que é aquela procuração administrativa. Então, por exemplo, gente, se eu estou aqui em Guanambi e pretendo viajar para Salvador amanhã, só que amanhã é o dia que vai chegar o meu cartão de crédito aqui no Banco do Brasil e eu já vou estar na estrada, não vou poder pegar, mas vou precisar fazer uso desse cartão lá em Salvador para fazer compras. Eu posso, por exemplo, ligar para a minha aluna Cristiane Soares e dizer para a Cris, eu preciso que você vá amanhã no Banco do Brasil para mim, porque vai chegar meu cartão de crédito, Cris, e eu vou precisar do número desse cartão. Inclusive, eu tenho que fazer algumas compras em Salvador e não vou estar com o número. Por favor, Cris, passa no Banco do Brasil para mim, pega meu cartão de crédito, tira uma foto e manda para meu e-mail, por favor. Alguém falou alguma coisa aqui no chat. Eu acho que tem a ver com a aula, deixa eu ver. Professor, não estou entendendo nada por causa da minha internet, que está falhando e cortando sua fala. Posso assistir a aula assim que ser postada? Ok, Jaqueline, vai com Deus. Vai com Deus então, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Cris, pega, por favor, meu cartão que eu vou precisar do número. Aí Cris fala também, gente, virou novidade. Também tá travada? Não, vocês vão me deixar sozinho aqui não, né? Fran, a minha também está travada. Eu não estou conseguindo compreender. Mais alguém, gente, está nessa situação? Jaqueline e Fran? Eu não quero ficar sozinho aqui não, viu?
Ô, professor, eu saí porque estava atendendo uma demanda lá do hospital. O pessoal me ligou aqui, aí tive que atender. Certo, mas voltou, né? Voltou. O foco é aqui comigo que vamos falar algumas coisas interessantes. Tudo Beleza. certo, tudo certo, tudo certo. Não sai mais não, ninguém pode sair mais. Tá tranquilo. Tranquei a sala, tranquei a sala. Pronto. Aí eu falo, Cris, por favor, pega o meu cartão de crédito que eu vou precisar. Cris fala, tá bom, professor. Amanhã eu vou estar no banco mesmo, eu pego para o senhor esse cartão. Cris vai no banco, gente. Cris vai ao Banco do Brasil, de Guanambi. Chega lá, o gerente fala, olha, Cristiane, eu não vou poder te entregar o cartão de crédito de Matheus. Não vou poder, a não ser que a senhora me apresente uma procuração. Gente, essa procuração que nós estamos falando é a procuração ad negócia. É uma procuração para o negócio, tá? Que está disciplinada no próprio Código Civil. Então, pode falar para a Cris, me dá seus dados aí, me dá seu RG, seu CPF, que eu vou fazer uma procuração aqui, em seu nome, para você praticar esse ato específico. Então, vou fazer, gente, uma procuração específica para a Cristiane e ao Banco do Brasil retirar o meu cartão de crédito. Ora, isso é uma procuração, tá? Uma procuração para praticar um ato da vida civil e uma procuração essa que eu não vou utilizá-la judicialmente. É só para que Cris consiga pegar o meu cartão de crédito. Até aqui estão compreendendo, né? Tudo tranquilo. Então, essa procuração é uma procuração para o negócio, procuração ad negócio. Tá certo? Ok. Prosseguindo, então, existe a procuração, gente. Lembrando que essa procuração ad negócio, essa procuração para o negócio, ela pode ser pública ou particular, tá? Então, eu posso fazer a procuração no meu escritório, outorgar poderes. Quem dá poder na procuração, a gente é outorgante, tá? Então, eu posso outorgar poderes para a Cristiane de uma forma ali particular, imprimo a procuração, assino e reconheço firma. Como eu posso também, gente, me dirigir a um cartório e chegar nesse cartório e dizer, olha, quero fazer uma procuração pública para a minha aluna Cristiane praticar um ato para mim. A diferença, as duas procurações têm validade, tá? A diferença é que uma eu estou tornando pública para toda a sociedade e outra é uma procuração particular. Eu não estou externando essa informação para toda a sociedade. As duas têm validade, conforme nossa legislação, tá? Alguns órgãos entendem que a procuração pública ela deve ser aceita e não a particular, porque na pública ela tem maior publicidade daquele ato. A sociedade está ciente daquele ato através do órgão idôneo, que é o cartório, registrado por um tabelião que tem fé pública, tá? Então, alguns bancos, por exemplo, só aceitam procuração pública, porque aquela procuração é ceifada ali de informações que toda a sociedade tem ciência, existe o poder público ali dando validade àquelas informações. Pronto. Dito isso, vocês já sabem que existem as duas espécies de procurações, a pública e a particular. As duas têm validade jurídica, as duas têm o condão de representar determinado indivíduo. Então, aquele que outorga os poderes é chamado, então, de outorgante. O que recebe os poderes é chamado de outorgado. Também mandatário, também procurador, tá? Então, eu fui o outorgante, e nesse exemplo que eu trouxe, Cristiane foi a outorgada, foi a procuradora, tá? A mandatária.
deste instrumento. Ô, professor, Pois não? a procuração pública, no caso, ela também tem fé pública? A procuração pública, principalmente, porque ela já é feita lá pelo poder público, tá? Você quis dizer a procuração particular também tem fé pública, não é isso, não? No caso, é o que o senhor faz aí no escritório. A que eu faço é a Sim. procuração particular. Ela também tem fé pública? Ela não tem fé pública, porque eu não sou dotado de fé pública, tá? Mas aquela procuração judicial que a gente vai ainda estudar, a procuração que eu utilizo no processo, eu dou fé, porque através da legislação eu posso instituir aí uma procuração judicial. Mas a gente vai chegar lá. A procuração particular, Rose, ela não tem fé pública, mas eu posso reconhecer firma da minha assinatura. Então, no momento que eu reconheço firma, eu trago ali para a sociedade a informação de que aquela pessoa que otorgou aqueles poderes foi a pessoa que realmente assinou aquele documento. Tá certo, Rose? Então, vamos seguir, gente. Vamos seguir. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta no chat. Toda a procuração fé pública, assinatura para transferência de bens. Professor, o pessoal está mandando mensagem no grupo. Deixa eu ver aqui, gente. Eu tenho que dar aula também olhando o grupo aqui, né? Vamos ver aqui as perguntas que já temos no grupo ou então aqui na tela, tá? Professor limitou acesso, não limitei acesso. Ele está conectando aqui na fala. Já joga, obrigado. O Raul está passando com isso. Demora demais para destravar minha... Gente, não limitei nada, tá? Aqui, quem clicar no link entra. Hudson fala que toda procuração tem que ser autenticada pelo cartório. Não, Hudson, não necessariamente, tá? Existem alguns órgãos que, por exemplo, alguns bancos exigem uma procuração pública, outros órgãos não. Mas nem toda procuração precisa ser autenticada pelo cartório. É bom que a firma seja reconhecida, tá? Porque a firma reconhecida, quem reconhece a firma é o cartório, tá? Então, é diferente de uma procuração ser autenticada pelo cartório. Então, reconhecimento de firma, alguém assina a procuração e vai reconhecer a firma da assinatura. O que é reconhecer a firma é quando o poder público fala que aquele indivíduo que assinou realmente foi aquela pessoa que está ali no documento. Tá certo? Aí alguém mais pergunta aqui. Caio, Vitor, professor, aluna não teve conexão travada? Não. Não foi pergunta aqui, professor. Lucas Quaresma, professor, a procuração feita pelo advogado precisa reconhecer firma? Então, Lucas, a procuração feita pelo advogado, se for para a justiça, não precisa reconhecer firma aqui na Bahia, tá? Porém, outros tribunais têm aí a sua instrução normativa diferente. Por exemplo, lá em São Paulo, para o advogado atuar, ele pede que aquela procuração tenha a firma reconhecida. É um provimento do tribunal de lá. O tribunal da Bahia não existe, tá? Então, a procuração, se for usar no seu processo, você não precisa de firma. Basta o seu cliente assinar no seu escritório e você junta o documento do seu cliente com assinatura similar ou idêntica àquela. Por exemplo, me dá a sua carteira de identidade, eu vou juntar aqui na procuração para o juiz saber que foi a mesma pessoa que assinou. Mas não há exigência do nosso Tribunal de Justiça para que essa assinatura seja autenticada ou reconhecida firma. Tá certo? Bom. Diga, Diego. Boa noite, licença. Boa noite. Quanto ao exemplo que o senhor estava dando sobre a hipótese aí de um cartão, por exemplo, em um banco, quando se dá uma procuração, quando é que a gente vai saber a regra, vamos assim dizer, ou pelo menos via de regra, quando o banco vai pedir uma procuração pública ou privada? Eles podem pedir isso a qualquer momento? Eles têm que ter algo pré-definido, somente no regimento interno? O próprio Código Civil
Diego, o próprio Código Civil estipula lá o poder que aquela procuração tem, tá? Então, você está estudando comigo aqui no artigo 653 do Código Civil, estipula que existem as procurações públicas e particulares. Uma não sobrepõe a outra, tá? Alguns bancos exigem procuração pública, outros bancos não, exigem procuração particular, que é mais reconhecida, mas isso vai de acordo com cada banco, tá? As duas têm validade, e se você tiver só a procuração particular, com a firma reconhecida, você pode exigir que ela tenha validade, tá? Outros bancos, inclusive, preenchem já a procuração, eles já têm modelo de procuração, e pedem para que o cliente assine. Na dúvida, como o Quaresma falou aqui, na dúvida, gente, vocês fazem a procuração pública, que essa não vai ser questionada, tá? Então, se tiver alguma... Então, eu digo isso no sentido que é o seguinte, eu fui estagiário na Caixa e também fui estagiário no cartório. Então, assim, na Caixa a gente exigia procuração pública para tudo, praticamente tudo. E no cartório, a gente via essas pessoas fazendo algum tipo de procuração e estava pensando, os bancos não vão aceitar, né? Somente o reconhecimento de firma da assinatura. E aí eu fico pensando, porque quando eu estagiava na Caixa, a gente não aceitava uma procuração particular de modo algum, nem para retirar cartão. E quando é que se pode exigir? Porque, assim, uma procuração pública, ela tem um valor alto. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a procuração pública ela é uma procuração que custa cerca de 100 e alguma coisa, aqui na Bahia, né? Pelo menos. Não, Diego. Oi? Ela custa 89 uns centavos. 89, né? 110 é valor. Todo ano muda porque a tabela de custos de emolumento do tribunal foi em São Paulo. Desculpa, é porque minha mãe fez uma procuração para mim em São Paulo e foi R$112, se eu não me engano. São Paulo é um preço absurdo do que aqui. Eu já vi de procuração lá. Se for para reconhecer firma, é 5 e alguma coisa. E quando é que a gente vai falar assim, ó, tem que aceitar isso daqui? Pois é, o banco nem pode fazer essa exigência, entendeu? Porque procuração é procuração, ela tem validade do Código Civil. Eu, por exemplo, das vezes que precisei, Diego, ir a banco com a procuração, uma vez eu precisei lá em Salvador, ir ao Banco do Brasil, praticar um ato, acho que foi para minha mãe, tá? E eu fiz a procuração no escritório, minha mãe pediu para retirar um documento para ela, acho que foi um cartão mesmo. Eu fiz a procuração, minha mãe assinou, e eu reconheci firma no cartório da assinatura de minha mãe, para comprovar que é ela que assinou. Cheguei ao banco, chamei o gerente, eu quero buscar aqui uma procuração da minha mãe, que chegou. Ele foi lá dentro, voltou e falou, olha, Matheus, não posso aceitar porque você não tem a procuração pública. Aí eu falei, olha, eu sou advogado, e essa procuração que eu lhe apresentei é uma procuração particular. Procuração particular tem tanta validade quanto a procuração pública. E se você inviabilizar o meu direito de receber um documento que pertence à minha mãe e eu estou totalmente documentado, aí eu vou ter que registrar esse fato e vou tomar minhas providências cabíveis, porque você está viabilizando um direito que me é assegurado por lei, inclusive. Eu estou com o documento idôneo, comprovando que foi minha mãe que assinou, e você está inviabilizando o exercício do meu direito. Então, infelizmente, eu não sou nem o correntista dessa agência, sou de outra agência, mas se eu perceber que o senhor quer inviabilizar uma entrega de um simples documento, eu vou ter que procurar meus meios. Num instante, apareceu o documento, ele foi lá falar com o gerente, o outro gerente disse que não tem problema nenhum, pegou a procuração, leu a procuração e viu que era a procuração específica para retirar aquele documento da minha mãe. E voltou e me entregou, tá? Porque, gente, muitas vezes o banco tem o próprio modelo de procuração, pede para que a gente assine e depois traga. Mas se eu trago o documento do meu escritório com a escrita igual ao que está lá no banco, gente, porque eu vou ter que pegar o modelo dele, levar, mandar minha mãe assinar e retornar, porque é bonitinho lá, com aquela letra do banco e tudo mais, se a informação é a mesma, gente, do documento, entenderam? Então,
se a gente soubesse portar, Diego, a gente consegue sim fazer valer o nosso direito intitulado em lei, tá? Vamos ver aqui que estão falando no chat. Sandra Helena, professor necessário. Ô, professor. Aqui. Peraí, gente, deixa eu ler aqui o chat, depois eu dou a palavra. Professor, a procuração feita pelo advogado precisa reconhecer firma, já respondi a Quaresma. Laércio, para fazer uma procuração pública, só a presença do outorgado é necessário. Laércio, na procuração pública, você pode ter a presença de quem está fazendo o documento, tá? Já que é ele que está escrevendo. E se você quiser constar a assinatura dos dois, a presença dos dois, tá? Mas apenas a pessoa que vai passar os poderes precisa ir lá no cartório e passar os poderes. Afinal de contas, ele que está passando os poderes, tá certo? Inclusive, a outra pessoa pode estar em outro lugar e você vai fazer a procuração pública para quando você chegar no lugar, entregar para aquela pessoa. No exemplo de Diego, por exemplo, um está em São Paulo, acho que foi a mãe dele, estava em São Paulo, e Diego estava aqui. Não foi isso, Diego? Então, não estavam os dois juntos lá no cartório, tá? Então, pode ser a pessoa que vai outorgar os poderes, sim, dirigir ao cartório, tá? Então, para fazer, precisa a presença do outorgado, é necessário? Não, o outorgante, tá certo? Lucas, então, é melhor fazer pública mesmo. Sandra, o próprio banco tem modelo específico. Aqui, Sandra falando, ó. Na maioria das vezes, o próprio banco tem um modelo específico e eles não dão nem alternativa. Pois é, Sandra, se eu chegar lá com tudo que está escrito ali igual ao modelo do banco, por que não aceitar o meu documento? Vocês entenderam? Está escrito a mesma coisa, está tudo escrito idêntico. Por quê? Qual o empecilho legal? Não, porque foi o Banco do Brasil que imprimiu. Não faz sentido, tá? Então, vocês têm o direito, sim. Eu entendo assim, para documentos particulares, procuração particular. Público, procuração pública. Mais ou menos nessa linha, a grosso modo, falando. Não necessariamente, Lucas. Por exemplo, a Caixa Econômica é um órgão público e você pode fazer uso de uma procuração particular para praticar um ato. Entendeu? E professor? Bom, oi. Aqui na minha cidade, a exigência da procuração é somente o Banco do Brasil, porque a Caixa Econômica não tem essa exigência, não. A procuração particular que o senhor faz representando o cliente, eles aceitam. Agora, o Banco do Brasil, não. Tá vendo, Diego? Segundo ele, é questão de legislação interna deles, que tem que seguir aquela norma. Ô, professor, lá onde eu trabalho, Oi, onde eu trabalho, para retirar uma cópia de um prontuário, basta a procuração particular e, às vezes, não precisa nem estar reconhecida a firma. Pois é. Eu peço e aí libera a cópia do prontuário. Pronto. Eu peço para reconhecer firma, Marcos, porque primeiro que é baratinho reconhecer firma, né? Acho que é R$5. Entendi. E aí dá uma segurança de que aquela assinatura não é falsificada. Então, eu tenho um mínimo de segurança. Professor? Só leva a cópia, leva a identidade, né? O documento original. Professor. Oi, Rose. Já falou R$5 para reconhecer firma, se a pessoa tiver firma aberta, aí é R$5. Se não tiver 5 para firma, é 5 para reconhecer, né? Não, se eu não me engano, a Nayana trabalha no cartório. Você tem que ter firma, no caso, no próprio cartório. Se você não tiver, você paga uma taxa mais alta. Mas para abrir firma na hora, R$5 também. Para abrir a firma, não é isso, gente? A Nayana, me responde aí, a Nayana. Ô, professor, rapidinho. Lá está exigindo agora a firma reconhecida. Eu tive a informação aqui. Pronto, firma reconhecida, R$5 só, Marcos, entendeu? É isso. Firma não é obrigatório, né? Mas é bom fazer por via das dúvidas. Isso, exatamente, Maiana. Exatamente. Então, eu quero para fazer porque é baratinho, tá? Aí eu não exijo a procuração pública, Diego, porque como você bem falou, já é mais cara, tá? Então já é mais de R$80. Aí eu tento
resolver os problemas dos meus clientes com a firma reconhecida. Tá certo? Pelo menos isso. Aí eu dou o mínimo de validade que aquela pessoa que assinou o documento. Tá? Tá certo. Tem que lembrar também, né, professor, que a questão do reconhecimento de firma reconhece apenas a assinatura ser verdadeira, ou seja, todo o conteúdo que está ali dentro não é investido de fé pública, que essa é a principal diferença de uma escritura pública. Exatamente. Que é investido totalmente de fé pública pelo tabelião. É como eu falei aqui, eu confirmo pelo menos, ao menos, que aquela pessoa que assinou o documento. Tá? E o documento de escritura pública, como você bem falou, está sendo produzido pelo órgão público. Tá? Aquela pessoa dotada ali de poder público, de fé pública e tudo mais. Então, a Nayana falou aqui 5h20 para reconhecer e para abrir a firma, a Nayana. Eu acho que também é 5h20, se eu não me engano. Ô, professor. Então, mesmo preço aí, tá vendo? A Nayana confirmou aqui, mesmo preço. Diga, Hudson. Se o banco, por acaso, não aceitasse sua procuração, quais seriam as medidas cabíveis que o senhor tomaria? Eu entrava com ação contra o banco. Indenização por danos morais e materiais se eu tiver algum prejuízo material com aquela negativa. Tá? Eu, Matheus, entraria. Certo. Tá? Ok, obrigado. Aí, a mesma coisa daquela lei dos 15 minutos, quando é violada também. Então, registra uma ocorrência, registra um boletim de ocorrência, digo que meu direito está sendo cerceado, eu ali na qualidade de consumidor equiparado, já com o documento válido, idôneo, e meu direito está sendo cerceado, tá? Então, Hudson, eu, Matheus, se naquele dia o gerente não me entregasse, eu ia mover a ação. Certo. Nem em nome de minha mãe, em meu nome. Certo. Nesse caso aí, caberia a necessidade de testemunhas? Sim, todo meio de prova que você puder, em direito admitido. Inclusive, eu iria tirar foto, iria filmar, gravar o áudio e tudo mais. Entendeu? Quando que usa a procuração pública? A procuração pública, João, ela é um documento que ele tem a fé pública, né? O nome já diz, e eu costumo utilizar para os atos que sejam necessários aí, que aquele conteúdo seja comprovadamente por uma autoridade pública. Por exemplo, para uma transação comercial, tá? Para a prática, por exemplo, de uma aquisição de um imóvel. Então, para algo mais robusto, aí eu utilizo a procuração pública e também existem casos em que é obrigatória a procuração pública, tá certo? Ok, gente? Então, vamos seguir aqui. Bom, já sabe a diferença, então, de procuração pública para uma procuração particular, tá? E agora eu preciso trazer duas diferenças para vocês. A procuração, gente, ela tem cláusula geral e pode ter uma cláusula específica. A procuração pode ter tempo determinado ou não, ou pode ser por prazo indeterminado, tá? Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que viaje muito, e já deixo uma procuração pronta para que meu irmão pratique atos da vida civil para mim, como esse abrir conta de banco, encerrar a conta de banco, fazer transações bancárias, etc, etc. Então, eu posso deixar uma procuração com mandato geral para meu irmão praticar na minha ausência, já que eu viajo muito. Eu posso viajar para fazer um intercâmbio, passar um ano no exterior e fazer uma procuração geral para meu irmão. Falar assim, irmão, vou passar um ano no exterior, o que tiver aqui coisa para mim, chegar coisa de banco, etc., eu precisar que você encerre minha conta, você vai, tá? Então, eu já tenho uma procuração aqui em seu nome. Pronto, essa é a procuração, gente, geral. Mas a procuração pode ser especial. O exemplo que eu trouxe, que Cris iria lá para mim pegar o meu documento, seria uma procuração com poderes especiais, só para aquele ato, tá? Só para aquela prática daquele ato. Então, a procuração pode ter cláusulas gerais e cláusulas especiais, tá certo? Agora, vamos adentrar no tema da nossa aula,
que seria a procuração judicial. Então, veja que todo esse apanhado que eu fiz era para você ter uma noção do que é uma procuração, tá? Eu precisava separar a pública da particular, precisava separar a judicial da extrajudicial, daquela de negócio, tá? Então, agora eu já sinto confortável, já preparei vocês para essa conversa da procuração judicial. E isso aqui, gente, é muito importante, porque no momento que o advogado recebe o seu cliente no escritório, começa uma relação profissional ali, advogado-cliente, tá? Toda essa relação, gente, vai ser pautada através dessa procuração e do contrato de honorários advocatícios que você vai fazer com o seu cliente. Então, muito cuidado com a elaboração da procuração. É o primeiro contato que você tem com o cliente e é o primeiro documento que você produz na defesa dos interesses daquele cliente. Vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão visualizar a importância de uma procuração bem feita. Já eu dou exemplo. Bom, procuração ad judicia, procuração para a justiça, procuração judicial, mandato judicial, vai estar estipulado no CPC, tá? Código de Processo Civil, artigo 104 e 105. Bom, no artigo 104, gente, eu trago lá a informação, preste bastante atenção. Marcos, me acompanhe, Diego, Hudson, os que estão na minha tela. Prestem bastante atenção que a gente entra na principal ponto da aula. A procuração ad judicia, ela, assim como na procuração que eu falei para vocês, existe a cláusula geral e a cláusula especial. Bom, cláusula geral, foquem comigo, é aquela cláusula que já se encontra no instrumento de mandato, tá? Que são as cláusulas para o advogado procurar atos processuais. Então, o advogado, com a procuração com poderes gerais, ele vai poder praticar atos processuais. Mateus, quais são os atos processuais? Da entrada na ação, tá? Da entrada no processo, contestar, apresentar uma defesa do seu cliente, apresentar um recurso nesse processo. Então, são atos ali processuais. Apresentar um embargo de declaração. Então, são atos que o advogado, durante aquele processo, ele vai precisar praticar, tá? Então, quando o cliente assina a procuração, o advogado já tem esses poderes gerais para praticar esses atos do artigo 104 do nosso CPC. Bom, isso quer dizer, gente, que o advogado, no momento que ele é contratado e o cliente assina a procuração, ele já está habilitado a praticar esses atos. Tá certo? Ele está habilitado a praticar esses atos. Fora esses atos que o advogado já está habilitado, porque são as cláusulas gerais do instrumento de mandato, o advogado também poderá e deverá estipular na sua procuração cláusulas especiais. Essas cláusulas especiais precisam estar expressamente no instrumento de mandato. Precisam estar na procuração, porque é ali que vai delimitar até que ponto aquele advogado pode ir. São cláusulas especiais, eu preciso da autorização expressa do cliente no instrumento, dizendo que eu posso praticar aquele ato. Porque esses atos, gente, da cláusula especiais, vão trazer consequências diretas para o meu cliente, tá? Mateus, me dá exemplos de atos que serão praticados pelo advogado que precisam de poderes especiais da procuração. Gente, receber dinheiro, o mais importante, tá? Dar quitação naquele processo, fazer acordo, gente. Fazer acordo, eu preciso que o cliente me dê esse poder para eu fazer acordo em nome dele, tá?
reconhecer a procedência de um pedido. Então, perceba que nesses atos, meu cliente vai ser atingido diretamente. Se o advogado da outra parte me liga, faz um acordo no processo, um processo de 100 mil, o advogado me faz uma proposta de 10 mil, e eu aceito. Para aceitar, eu preciso ter poderes nessa procuração, tá? Porque poderes especiais do advogado faz com que o advogado pratique atos que vão atingir diretamente o seu cliente, tá? Então, quando eu me dou por citado em um processo pelo meu cliente pode ter o efeito da revelia. Então, para isso, ele precisa me dar um poder especial. Olha, advogado Matheus, estou te dando poderes, além dos poderes gerais do CPC, estou te dando poderes especiais para receber dinheiro em meu nome, para fazer acordo no meu processo, para receber um processo, dar citação, para poder fazer um acordo, firmar um compromisso. Tá, gente? Então, grave isso para sempre. Esses são os poderes especiais em uma procuração. Matheus, por que isso é interessante? Porque os poderes especiais me credenciam para eu praticar atos sem precisar entrar em contato com o cliente, porque ele já me deu esses poderes quando assinou a procuração. Ah, Matheus, eu sou do aluno que eu só consigo visualizar com exemplo. Então, vou te trazer um exemplo perfeito, você nunca mais vai esquecer a importância de uma cláusula processual, de uma cláusula na procuração de poderes especiais. Gente, suponhamos que Diego Fernandes, meu aluno aqui, Diego Fernandes, me contratou 10 anos atrás para entrar com ação indenizatória em face de uma empresa que causou um dano a Diego, tá? Então, Diego, foque aqui comigo, olhe para a tela, foque comigo. Você me contratou 10 anos atrás para ser seu advogado. Então, você falou, doutor Matheus, eu quero que você seja meu advogado, então eu vou te contratar aqui, porque a empresa me causou um dano moral irreparável, etc, etc. Eu entro com ação, tá? Só que eu inexperiente, 10 anos atrás, eu tinha apenas 2 anos de advocacia, então eu era um advogado inexperiente. E o que é que eu fiz, gente? Entrei no Google e imprimi um modelo de uma procuração. Então, eu não tive essa aula com meu professor, na época, por exemplo, e desconhecia essas nuances do instrumento de mandato, que é muito importante, são nuances importantes. Então, eu desconhecia o que era um poder especial, eu desconhecia o artigo 104, que 2 anos atrás não era nem no artigo 104, no Código de Processo Civil de 73, era artigo 76, se eu não me engano, mudou com o novo CPC para 104 e 105. Então, eu desconhecia, aquele tempo, o que seria poderes especiais, o que seria poderes gerais. E aí, fui lá no Google rapidinho, Diego lá no meu escritório comigo, eu fui lá, procuração, instrumento de procuração, modelo, peguei o modelo, imprimi, e está lá escrito, preenchi os dados de Diego Fernandes Jesus, RG tal, CPF tal, outorgo para o advogado Matheus Vida do Carlos da Silva, OB 27519, os poderes das cláusulas gerais do artigo 76, na época, tá, gente? Já é 104, do Código de Processo Civil, com poderes gerais. Bom, eu sendo advogado inexperiente, para mim estava ótimo aquela procuração. Olhem que exemplo. E aí, gente... Era artigo 38, professor. Qual? Artigo 38. Pelo menos meu vadimédico disse que a correspondência é 38. Isso mesmo, eu falei 60 e alguma coisa. 38. Isso mesmo, Diego. Era artigo 38, agora já 104 e 105. Poderes gerais e especiais. Bom, gente, então, digamos que lá na procuração que eu imprimi para Diego, naquela época, estava lá os poderes da cláusula do artigo 38 do CPC, poder das cláusulas gerais. Ótimo, meu cliente que estava abafando. Bom, peguei uma
procuração da internet, ora, procuração da internet não vai ter erro, né? Preenchi o dado, Diego, imprimir, pronto, Diego. Assine aqui, Diego assina a procuração, estou apto a ingressar com o processo em nome de Diego. Gente, lembrem a aula que eu estou dando para vocês. Os poderes das cláusulas gerais são para praticar atos processuais que não vão atingir diretamente Diego. Então, dar entrada na ação, contestar, recorrer, apresentar embargos. Então, eu vou ter esses poderes sem problema nenhum. O juiz não vai pedir para eu corrigir minha procuração, até porque o juiz não sabe como foi minha contratação com o cliente. Ótimo. Está acompanhando, Hudson? Está acompanhando comigo aqui? Positivo, estou sim. Bom, então, suponhamos, gente, que eu dei entrada no processo de Diego Fernandes de Jesus, 10 anos atrás, 2010. Então, a ação 2010, Diego nem era maior ainda, né, Diego? Nem era maior, né? Então, vou mudar o meu constituinte. Vou mudar o outro organte. Vai ser Marcos. Marcos já era maior, já tinha poderes, eu já podia passar poderes aí em procuração. Porque se eu der exemplo de Diego, tinha que ser o representante legal de Diego, a mãe de Diego ou o pai. Então, vamos mudar aqui para vocês visualizarem sem erros o meu exemplo. Então, Marcos Dean da Silva Paiva me contratou, entrei com ação indenizatória em face de alguma empresa, tá? Em desfavor de alguém e em favor de Marcos. Ok. Marcos me assinou aquela procuração que eu imprimi da internet. Gente, digamos que eu ganho o processo de Marcos. No mesmo ano sai a sentença, 2010. Marcos me liga super contente. Poxa, doutor, eu ligo para Marcos, digo da sentença procedente total. Marcos ganha 300 mil reais. Ótimo. Marcos me liga feliz da vida. Poxa, doutor, parabéns. Você é um advogado fera mesmo, ganhou no processo, 300 mil. Vamos, então, receber esse dinheiro. Calma, Marcos. Vamos tentar executar primeiro. A empresa vai ter que pagar. Passa o prazo de pagar, a empresa não paga voluntariamente e a gente inicia um árduo processo de execução daquele título judicial. Execução de sentença. Bom, gente, inicia o processo de execução e de lá para cá não consigo nada em nome da empresa. A empresa está prestes a decretar a falência, tento executar, peço Bacenjude, juiz não acha nada em nome da empresa, peço Infojude, juiz não acha nada, peço Renajude, para ver se a empresa tem algum veículo em nome dela, não acha nada, peço para oficiar os cartórios de títulos de documentos, cartórios também imobiliários, não acho nada em nome da empresa. Eu falo, poxa, Marcos, tá difícil. E 10 anos se passam. Então, estamos aqui em 2020, eu tentando todo ano indicar um novo bem à penhora, não consigo nada. Aí eu falo, poxa, Marcos me cobrando. E aí, doutor, meu processo, nada, rapaz. Ganhamos e não levamos. Marcos, tá difícil. Bom, lembram, no enredo que eu trouxe, Marcos já assinou a procuração para mim, só com poderes gerais, cláusulas gerais. Digamos que Marcos ligue para mim e fala, ó, doutor Matheus, acabei de me formar, vou fazer uma especialização no exterior, tá? Vou viajar, vou passar um ano e meio fora do Brasil, não vou estar com o telefone do Brasil, então vou entrar em contato com o senhor quando eu tiver novo telefone. Se tiver alguma novidade, o senhor me liga. Tá bom, Marcos, vai com Deus. Gente, suponhamos que um mês depois da viagem de Marcos, um mês depois, a empresa me ligue. A empresa que eu estou tentando executar há 10 anos para conseguir os 300 mil reais lá de Marcos, atualizando já uns 400 mil, e eu não consegui nada, a empresa me liga. Fala, doutor Matheus, pois não, olha aqui quem está falando é o advogado da empresa tal, o senhor é advogado de Marcos Dean da Silva Paiva, e eu estou ligando para o senhor para apresentar uma proposta de acordo, tá? Por que surgiu essa proposta de acordo? Porque a empresa está para ser vendida, um grupo estrangeiro quer comprar essa empresa, tá? Então veio um grupo aqui da Europa e apresentou uma proposta muito interessante, só que eles exigiram para que a gente vendesse a empresa
eles exigiram que a empresa não tivesse nenhum passivo judicial, que a gente não tivesse nenhum processo na justiça. Então, para concretizar nossa venda, preciso terminar esse processo. O senhor aceita uma proposta? A gente atualizou aqui o crédito do seu cliente, Marcos, R$400 mil. O senhor aceita 380 mil? E aí, Marcos, interessante a proposta? Sim, pode aceitar. Pode aceitar. Só que eu não posso aceitar, Marcos. Só que eu não posso aceitar. Sabe por que eu vou dizer que não posso aceitar? Porque eu imprimi um modelo de procuração na internet e esse modelo só me dava poderes da escala geral da procuração. Olha que interessante, Hudson, o advogado conhecer o que é uma procuração bem feita, tá? Então, o advogado da empresa vai me ligar e vai dizer, tá bom, doutor, vou fazer a minuta do acordo, então o senhor aceita, né? 340 em dinheiro, aceito. Tá bom, desliga o telefone e me liga depois de 30 minutos. Doutor Matheus, infelizmente eu não vou poder fechar esse acordo com o senhor. Por que não vai? Porque, doutor, na sua procuração, o senhor não tem poderes especiais, doutor. O senhor não tem poder para receber dinheiro, para fazer transação, para acordar, para ir. Então, infelizmente, doutor, não vou poder fechar esse acordo. Por favor, pede para o seu cliente entrar em contato comigo. E agora, gente, meu cliente foi para o exterior, meu cliente não me deu ainda o telefone dele, e eu estou louco para receber esse dinheiro, desesperado, mas estou com mãos atadas. Por que, Diego, que eu estou com as mãos atadas? Porque eu desconheci o básico de uma procuração. Quer saber colocar nessa procuração, por exemplo, os poderes especiais. Então, gente, eu falei todo esse contexto para vocês entenderem a importância de uma procuração bem feita, com poderes especiais. Os poderes especiais, gente, estão inclusive lá o poder para subestabelecer, poder que o advogado tem para passar o processo para outro advogado, para pedir para outro colega fazer uma audiência em nome dele. Então, é de suma importância você saber fazer uma procuração. Tá certo? Todo esse enredo para vocês entenderem a importância de uma procuração bem feita. Nesse exemplo de Marcos, eu perderia a possibilidade de fechar um acordo bom, um acordo excelente, que eu estava há 10 anos trabalhando nesse processo, sem ganhar nada, e com a possibilidade de acabar esse processo em um dia. Não iria conseguir porque eu fiz um modelo de internet sem saber o que estava fazendo. Tá certo? Ok? Então vamos prosseguir. Essa é a importância de uma procuração. Existe um termo que eu pedi para vocês gravarem no início da aula, chamado calção de rato. Calção de rato. O que é calção, gente? Calção é compromisso, tá? Rato vem de ratificar. Calção de rato é quando eu presto um compromisso em retificar algo. Bom, existem hipóteses que eu não vou ter a procuração do meu cliente em mãos, mas preciso fazer um pleito em nome dele. E vou precisar de um tempo para apresentar essa procuração. Matheus, me dá um exemplo. Eu gosto de exemplo que vocês não esquecem nunca. Tá? Vou trazer outro exemplo, vocês não vão esquecer nunca a possibilidade de uma calção de rato. Eu fico pensando nesses exemplos assim, para vocês fixarem bastante mesmo. Agora eu não vou colocar nenhum aluno meu nesse exemplo, porque seria por uma coisa ruim que aconteceu. Digamos que um cliente meu sofreu um acidente, está em coma. Está em coma no hospital e eu preciso fazer um pleito judicial em nome desse cliente. Gente, o cliente está em coma. É exigível que eu peça para ele assinar uma procuração, gente? É exigível? Não. Beleza, Marcos. Nesses casos, o CPC possibilita que eu
apresente o pedido do meu cliente e apresente uma calção de rato. Calção de rato nada mais é do que um documento onde eu me comprometo, eu, advogado Matheus Vidacar da Silva, OAB 27.519, comprometo, minha excelência, a apresentar o instrumento procuratório do meu cliente assinado no prazo de 15 dias. Haja vista que ele está hospitalizado em coma e não pode assinar a procuração hoje. Então, estou juntando um documento chamado calção de rato, é um compromisso meu perante Vossa Excelência em apresentar o documento. Isso quer dizer que se eu não apresentar esse documento, os atos que eu praticar serão nulos, tá? Então, existe a possibilidade, claro, que a lei não vai deixar desamparada a pessoa que não pode momentaneamente assinar a procuração. Então, o prazo inicial de 15 dias podendo ser prorrogável. No exemplo que eu trouxe de que o cliente está em coma, gente, basta eu comprovar ao juízo que passou 15 dias e ele continua sem poder assinar, ok? Então, calção de rato, não esqueçam nunca esse termo, parece estranho, mas você que é meu aluno, a partir de hoje já conhece. Se alguém te perguntar, doutor, o que é um calção de rato? Você vai dizer, calção de rato é um compromisso que o advogado firma em juízo, comprometendo-se a regularizar a representação processual dele. Certo? Isso é uma calção de rato, por mais estranho que pareça. Bom. Professor, me tira só uma dúvida aqui. Começa a contar a partir do momento que ele está em coma, eu tenho 15 dias para poder... Bom, o 15 dias a partir do momento que você apresenta o seu pedido judicialmente, tá? Porque no momento que você apresenta um processo, qual é um dos documentos indispensáveis? A procuração. Não é, Cris? Então, quando você vai fazer o pedido, você tem que juntar a procuração. Como você não vai estar juntando a procuração, os seus 15 dias é do seu pedido, da sua petição, do seu protocolo. Tá certo? Você tem ali 15 dias para apresentar o documento. Gente, alguns órgãos e algumas entidades não têm a necessidade de apresentar a procuração, porque a própria lei estabelece que aquele já seria o representante legal daquele órgão. Me dá um exemplo, Matheus. Procurador do Estado, procurador do município, procurador da União. Então, procurador do município, ele pratica os atos em defesa do município, tá? Ou seja, gente, não precisa o advogado do município ir lá atrás do prefeito para falar assim, prefeito, assina aqui a procuração que eu preciso defender o município aqui de um processo. Teve uma ação indenizatória e eu preciso defender, apresentar defesa. Assina aqui a procuração. O prefeito não vai ficar assinando procuração de todas as demandas do município, gente, porque a própria lei já estabelece que aquele procurador, ele representa o município. Tá certo? Acho que tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver de quem é aqui. Caso fique mais de 15 dias, Samuel, é prorrogável. Já responderam aqui para você. Jaine e Rose responderam. Prorrogável, tá? Porque você vai justificar ao juízo que seu cliente continua em coma. Então é bem razoável, né, gente, que seja prorrogável. Por conta disso mesmo, porque há certas situações que são imprevisíveis. Bom, nosso tempo está estourando, eu vou precisar dar uma adiantada. Então foquem aí a pergunta para o final, tá, gente? Se vocês precisarem. Diego, até que horas minha aula? 10 e quanto? 10h40. 10h40. Tá chata, gente? A aula tá dando para compreender? Tá cansativo? Tá ótimo. Tá beleza, professor. Pode continuar. Tá ótimo. Tá excelente. Pronto. Não vi Marcos cochilando ainda. Vamos lá. Gente, Até meia-noite. há órgãos que não têm necessidade de apresentar procuração, tá? Há procuradores que não precisam. Procuradores do município, do Estado, da União, eles, por lei, já são representantes daqueles órgãos, e defensor público, tá? Defensor público já atende, já por lei, já tem aí assegurada a condição de representante legal daquelas pessoas
que procuram a Defensoria Pública. Então, ele não precisa ficar pedindo ao cliente para assinar a procuração. Por isso que, algumas vezes, vocês vão ver um processo e está lá a Defensoria Pública atuando para aquela parte e vão dizer: doutor Matheus falou que precisa-se de procuração para representar a parte e não tem nenhuma procuração aqui do Defensor Público. Então, é por isso, gente, porque o Defensor Público não precisa apresentar a procuração, porque a própria lei já o define como representante legal para aquela parte, tá certo? Vamos lá para outro ponto importantíssimo dessa aula: revogação e renúncia. Gente, nem sempre a relação advogado-cliente vai ser das mais saudáveis, tá? Tudo que envolve dinheiro pode ter problemas. Nem sempre, gente, toda relação, aliás, é passível de desgaste, né? Relação marido-mulher é passível de desgaste, relação pai-filho é passível de desgaste, relação de irmãos também, relação de amigos também, e relação advogado-cliente não é diferente. Em algumas ocasiões, o seu cliente vai ser o cara mais insuportável da sua vida. Você não vai querer ver em hipótese alguma. Em algumas situações, aquele advogado para o cliente vai ser o cara mais irresponsável da vida e aquele cliente quer se ver livre daquele advogado. Então, gente, pode acontecer dessa relação ficar conflitante e advogado não querer mais atuar para aquele cliente e aquele cliente não querer mais aquele cara como advogado dele. Pode acontecer, tá certo? A gente não está a salvo desse tipo de situação. Bom, Matheus, mas e aí? Gente, tem cliente que trabalha de turno, trabalha de plantão e acha que por ele estar trabalhando 3 horas da manhã, ele pode ligar para você 3 horas da manhã. Ele pensa: se eu estou trabalhando, meu advogado pode trabalhar também. Aí te liga 4, te liga 3 da manhã, te liga 2 da manhã, aí te liga sábado, te liga domingo, te liga feriado, aí te manda o WhatsApp domingo à noite, você não responde, já fica chateado. Poxa, que advogado irresponsável, tá me ignorando. Então, tem cliente que é invasivo realmente, tá? Assim como também, não posso deixar de pontuar que tem advogados relapsos. Tem advogado que não atende seu cliente, tem advogado que passa aí, muda de celular a cada mês, tem advogado que não responde seu cliente há mais de 1 ano, tem advogado que sai novidade no processo, o cliente quer saber daquela novidade, o advogado não responde. Então, existe também esse lado que eu não posso tampar o sol com a peneira, não posso esconder isso de vocês. Então, situações existem em que o cliente não vai suportar mais aquele advogado e vice-versa. Bom, quando acontecer isso, quando o cliente quiser que você não advogue mais para ele, ele poderá revogar o mandato, revogar a procuração que ele outorgou, tá? Quando a iniciativa é do cliente, ele vai revogar. Quando a iniciativa é do advogado, ele vai renunciar o mandato. Então, o advogado renuncia ao mandato e o cliente revoga o mandato, tá? Então, quando acontecer isso, por exemplo, uma quebra da confiança, o advogado não confia no cliente, o cliente não confia no advogado, um dos dois podem romper essa relação, tá certo? Você não é obrigado e nem obrigado a ficar com seu cliente para toda a vida. Se for um cliente insuportável, você pode, sim, romper essa relação, por que não? Tá? E o cliente é a mesma coisa. O advogado está sendo irresponsável com ele, ele pode também romper. Bom, diferença dos dois. Revogação é por parte do cliente, renúncia por parte do advogado. O cliente pode revogar a qualquer tempo. Tá? Pode chegar lá amanhã no cartório e no cartório falar assim: olha, quero revogar a procuração do meu advogado, não gosto desse advogado, é um advogado picareta, quero que revogar. E aí o funcionário do cartório vai fazer uma certidão de revogação de mandato
e vai intimar o advogado para se manifestar. Perfeito. Já o advogado, gente, quando ele renuncia ao mandato, ele tem por obrigação, do Código de Processo Civil, permanecer nos autos por mais 10 dias. Tá? Então, não cometam a falha que muitos advogados cometem, deixar o cliente na mão, por conta de, por exemplo, não pagamento de honorário. Então, visualize a situação. Vou exemplificar mais uma vez para vocês entenderem. Suponhamos que o advogado e cliente fizeram contrato de honorários e o cliente não pagou o advogado. Não pagou o advogado. O advogado já está retado com esse cliente, ligando, cobrando, etc. O cliente não pagou. Dividiu em 2 parcelas, pagou a primeira, não pagou a segunda. Beleza. Aí o advogado recebe a notificação de audiência. A audiência amanhã, nós estamos aqui, dia 19/8, a audiência é dia 20/8. O advogado guarda a informação, não vou falar para o cliente, vou falar no último minuto. Então, dia 19/8, a audiência amanhã, dia 20, 7 horas da manhã. Agora, 10h30 da noite, o advogado agora ele vai ver. Vou mandar ele me pagar hoje, ele não vai ter como procurar outro advogado. Se ele não pagar, não vou na audiência. Liga para o cliente. Vamos supor o cliente, João da Silva. João, sabe quem está falando? É Matheus, seu advogado. Olha, João, e meu dinheiro, segunda parte dos honorários? Doutor, quando eu tiver eu te dou, não tenho. Você não vai me dar não, né? Tá bom, então eu vou te dizer uma coisa. Amanhã, dia 20/8, 7 horas da manhã, tem audiência no seu processo. Não falei antes para não dar tempo de você procurar outro advogado. Ou você me paga, ou você bota na minha conta, transfere esse dinheiro hoje ainda, tá? Pega aí o aplicativo do seu celular, transfere para minha conta hoje ainda, ou amanhã cedo, pode ir sozinho que eu não estou na audiência. Aí o cliente fala, poxa, doutor, que é isso, doutor? Pera aí, doutor, por que você não me avisou? Não avisei porque eu não queria avisar agora. Amanhã é a nossa audiência, viu? Estou te comunicando agora, vou mandar até mensagem para o seu WhatsApp para ficar registrado. Ou me paga hoje, ou não vou para a audiência amanhã. Gente, o advogado não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso por lei. Artigo 112 do CPC. Ele tem que ficar 10 dias ainda compromissado no processo. Ainda que ele brigue com o cliente, quebrou o pau com o cliente ligou para o cliente para avisar do dia, o cliente, quer saber, eu não vou pagar e acabou. Não vou pagar, você toma suas providências, problema seu. Aí o advogado, tá certo. Mesmo o cliente tratando ele assim, gente, ele tem a obrigação de ir para a audiência no dia seguinte, chegar lá, fechar a cara para o cliente, nem olhar para o cliente, mas fazer audiência. Porque ele é obrigado, senão ele pode responder, inclusive, tá? Perguntaram alguma coisa no chat aqui. Deixa eu ver o que é, enquanto eu dou uma respirada. Prorrogar o livro que por espaço, artigo 24. Se o advogado participar dessa audiência, terá direito a receber um valor respectivo, não é? Se o advogado participar dessa audiência, ele vai poder, Gabriel, executar o contrato de honorários, que a gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso depois. Se não der tempo da aula de hoje, vou reservar um tempo só para isso, tá? Então, vamos lá, gente. Briguei com o meu cliente, e aí o meu cliente não pode ficar a ver navios. Eu não posso deixá-lo sozinho na audiência no dia seguinte, porque eu só comuniquei ele hoje, gente. Então, eu tenho que 10 dias atuar no processo. Se tiver um recurso, eu tenho que fazer nesse prazo. Eu canso de ver advogado deixar o cliente na mão, inclusive em época de prazo. Não tem prazo para apresentar um recurso. O advogado briga com o cliente, fala assim, quer saber de uma? Não sou mais seu advogado. E sai do processo. Não pode. 10 dias ele está compromissado com aquele processo. Ainda que ele odeie seu cliente, ainda que ele brigou com seu cliente, é a pior pessoa do mundo para ele, mas ele tem aquela obrigatoriedade dos 10 dias. Tá certo? Bom, subestabelecimento. Meu tempo está acabando. Subestabelecimento é outro documento importantíssimo, tá? O que eu trouxe de procuração é tudo importante. Agora, o que eu vou trazer de subestabelecimento é tão importante quanto. Porque, gente, subestabelecimento é um documento
em que eu, como advogado, e vocês, como advogados, logo, logo, vai transferir poderes para outro colega, tá? Então, o subestabelecimento, deixa eu ver aqui, perguntaram aqui, logo após 10 dias. Professor, ele poderá depois, após os 10 dias, entrar em ação contra o cliente para receber esse dinheiro? Sim, chama-se execução de título executivo extrajudicial, execução dos honorários. Certo, gente? Poderá sim, isso a gente vai conversar quando eu falar com vocês sobre contrato de honorários, tá? Então, gente, vamos lá. Subestabelecimento é aquele documento em que o advogado outorga poderes para outro colega, poderes esses que ele já recebeu do seu cliente, tá? Então, vamos supor, Diego já advogado, Diego Fernandes advogado, e eu não vou poder fazer uma audiência amanhã. Vou viajar hoje para Salvador e amanhã tem uma audiência aqui. Ligo para Diego, Diegão, tem uma audiência amanhã para mim, aqui no Fórum de Guanambi. Você pode fazer para mim? Diego, posso, doutor? Posso. Me passa os dados do processo e o subestabelecimento. Porque, gente, subestabelecimento é o documento que traz a representação legal para Diego também atuar nesse processo, tá? Bom, esse subestabelecimento, ele pode ser com ou sem reserva de poderes. Subestabelecimento com reserva de poderes é quando eu vou continuar no processo. Eu falo, Diegão, vou colocar você para fazer essa audiência, mas eu também vou continuar no processo, tá certo? Beleza. Aí eu passo o subestabelecimento para Diego com reserva de poderes, tá? Mas esse subestabelecimento podia ser sem reservas. É quando eu vou sair do processo e passo para Diego. Não vou mais permanecer. Exemplo, gente. Diegão, vou me mudar para Salvador. Não quero mais ficar com os processos daqui de Guanambi, porque eu não vou ter como dar conta. Vamos fazer o seguinte, vou acertar com vocês os honorários, vou te passar todos os meus processos, quando chegar no final, você me paga a metade. Aí a gente divide os honorários, meu 50% e seu 50%. Diego, beleza, Matheus. Aí eu passo subestabelecimento sem reserva de poderes. Então eu falo, Diegão, só você vai ficar no processo, viu? Estou fora do processo e você cuidado com os prazos e tudo mais. Pronto. Esse é o subestabelecimento sem reservas de poderes. Vejam quantas informações a gente está trabalhando aqui na aula de hoje, tá? Tudo isso de suma importância. Então, Diegão, assuma esses processos. Beleza. Existem essas duas modalidades de subestabelecimento. Temos 3. Peraí, gente, que eu já dou a palavra, que eu preciso me concentrar aqui nessa questão, senão eu não concluo. Subestabelecimento pode ter 3 nuances no subestabelecimento. Eu falei para vocês no início da aula que na procuração, nas cláusulas específicas, especiais, é que a gente vai trazer a hipótese de poder subestabelecer. Vocês lembram? Então, eu falei que um dos poderes especiais da procuração, além de dar quitação, receber dinheiro, firmar acordo, etc., é também possibilidade de subestabelecer para outro advogado. Tá? Ótimo. Se é um poder especial, na procuração pode constar ou não. Tá? Cristiane falou isso, queria perguntar. Pode-se ou não ter na procuração. Aí a gente vai ter três diferenças. Primeira diferença. Se na procuração, gente, eu coloco na cláusula especial que eu vou poder subestabelecer para alguém, caso esse alguém que eu subestabeleça cause algum dano ao meu cliente, eu não vou responder. Ah, mas por que você não vai responder? Porque o próprio cliente anuiu com isso quando assinou a procuração. Beleza. O próprio cliente, quando assinou, mesmo que ele não soubesse, ele assinou dizendo, advogado, você pode subestabelecer para quem você quiser. Pronto. Bom, essa é a primeira hipótese. Está lá a cláusula expressa na procuração. Nas minhas eu sempre boto, tá? Eu sempre boto. Então, quando o cliente não quer que eu bote, eu cobro mais caro. Porque tem cliente que é assim, não, doutor, só quero você como meu advogado. Só confio em você. Então tá, então você pague mais caro
pela exclusividade. Então, vamos lá. Se está lá, gente, e o Diegão vai fazer, por exemplo, eu tenho poder na minha procuração, eu posso estabelecer para Diego. Pronto, sem problema nenhum. Se Diego, nesse primeiro exemplo que eu dei, que eu fui viajar para Guanambi, Diego foi fazer audiência para mim, se Diego causar um dano ao cliente, tá? Eu não vou responder, porque eu tinha poderes especiais para subestabelecer. Agora vamos à segunda hipótese. Se a procuração, gente, se a procuração não diz que eu posso subestabelecer, mas também não proíbe, tá? Não fala nada, silenciou. Na procuração eu não constei lá a cláusula especial para subestabelecer, mas então disse também que não podia. Bom, nesse caso, se eu constituir Diego como advogado subestabelecido, tá? Eu só vou responder se Diego for negligente. Me dá um exemplo, Matheus. Mais uma vez, para fixar o exemplo. Falo com o Diego, ou contrato o Diego para fazer para mim a audiência. Diegão, a audiência amanhã, 9 horas da manhã, tá certo? Tá certo. 9 horas da manhã eu tô lá. Beleza. Viajei para Salvador tranquilo. Quando chega 9 da manhã, gente, meu cliente me liga. Doutor Matheus, cadê você? Eu falo, não, rapaz, doutor Diego que vai. É um colega meu, super competente, não se preocupe. Ah, mas o juiz já chamou, já vai começar a audiência. E aí eu ligo para Diego. Diego, cadê você, rapaz? O cliente está em sala de audiência. 9 horas já. Aí Diego me pergunta, é 9 horas, Zé? Eu entendi você falar 11 horas. Bom, gente, Diego foi negligente. Nesse caso, eu vou poder pagar todo o dano que meu cliente teve, porque eu coloquei um advogado que foi negligente. Então, na segunda hipótese, na primeira hipótese eu não respondo, tá? Pelo dano causado. Na segunda hipótese, eu respondo se houve alguma negligência do profissional. Agora, na terceira hipótese, pode acontecer que lá na procuração esteja expressamente que eu não posso estabelecer, que eu não posso passar para outro advogado. Mas mesmo assim eu passo, porque nossa atividade é complicada. Às vezes eu tenho audiência de última hora, às vezes não posso me fazer presente, enfim. Então, no último caso, na terceira hipótese, existe lá na procuração uma cláusula expressa. Não pode ser subestabelecido essa procuração. Ok. Mas eu vou e subestabeleço para Diego. Diego, eu não vou poder, o cliente nem queria que eu subestabelecesse, mas vou ter que subestabelecer. Faz para mim essa audiência. Beleza. Suponhamos, gente, que Diego está indo para a audiência, bateram no carro de Diego. Olha que interessante, não foi negligência de Diego. Diego acordou cedo, Diego saiu para a audiência, mas bateram no carro de Diego. Caso fortuito, tá, gente? Caso fortuito, ou motivo de força maior, Diego não pôde comparecer. E aí Diego chegou, a audiência já tinha terminado. Gente, Diego não foi negligente, tá? Mas na terceira hipótese, como havia proibição expressa de eu subestabelecer, eu vou pagar, inclusive em hipótese de caso fortuito ou força maior, tá? Que foi o caso do exemplo que eu trouxe agora. Bom, então temos 3 hipóteses aí de o advogado poder arcar em caso de subestabelecimento, tá? Agora eu trago informação para vocês importante acerca da responsabilidade civil dos advogados. Peço muita atenção de vocês, porque muitos advogados estão sendo processados, tá? Precisando pagar caro por negligência. Então, gente, para finalizar nossa aula, responsabilidade civil do advogado, muito cuidado com os principais, perda de prazo. Já há jurisprudência pacífica e doutrina também, dizendo que o advogado que perde prazo deve indenizar o seu cliente pelo prejuízo que ele teve, tá? Cuidado, pelo amor de Deus, com perda de prazo. Não há recurso para corrigir isso, tá? Então, perda de prazo, o advogado já responde civilmente. Outras hipóteses de que o advogado responde: reter, extraviar documento de cliente. Aquele advogado que usa o artifício de segurar o documento, tá?
O cliente vai querer consultar o advogado pede os documentos dele para forçar o cliente a contratá-lo, tá? Então, retém o documento, ele não consegue contratar outro advogado, porque os documentos estão com você, e aí ele fala, pô, doutor, cadê meu documento? O advogado, pai, tá lá no escritório, tá no escritório. Retenção de documento. Ou então, perda de documento do cliente. O advogado também, gente, responde civilmente por isso, tá? Outras situações também, mas aí a doutrina diverge muito, não é predominante, em que o advogado pode sim pagar, é quando, por exemplo, o advogado viola um segredo profissional. Então, o cliente chegou lá no advogado, relatou um caso íntimo, fui traída pela minha esposa, tal. O cliente sai, o advogado vai no grupo dizendo, rapaz, você não sabe quem esteve aqui, disse que a esposa traiu, fulano de tal. Então, o advogado pode ser responsabilizado por isso, tá? Violação de um segredo profissional. E outras coisas mais que eu trouxe aqui para vocês, tá certo, gente? Em casos que o advogado pode responder civilmente. Mas os principais foram os que eu mencionei aqui, tá certo? Bom, finalizando nossa aula, preciso dizer a base legal da procuração e do SUBS, tá? Então, procuração aí estão lá no Código Civil, artigo 653 a 692, e no CPC, artigo 103 a 112. Tá, gente? Com isso, a gente termina a nossa aula. E eu trago aqui um modelo para vocês visualizarem como é uma procuração. Olha aqui, gente, como é assim. Procuração, aqui você qualifica a parte, tá? Então, o outorgante vem aqui. Fulano de tal, brasileira, casada, professora, RG tal, CPF tal, pelo presente instrumento de procuração, nomeia e constitui seu procurador, doutor Matheus Vídero. Aqui eu me qualifico, brasileiro, casado, OAB tal, e-mail tal, e com o endereço tal, porque eu posso receber citação em nome do meu cliente, tá? A quem confere amplos poderes, olha aqui, gente, a aula que a gente teve agora, ó, para o foro em geral, com a cláusula de judicia, em qualquer juízo, ou seja, foro geral, aquele lá do artigo 104, lembram? Lembra o exemplo que eu trouxe aqui, Diego, que depois eu mudei para um colega que, no exemplo que eu trouxe, imprimir na internet, só tinha poder de cláusula geral, mas aqui não, ó, aqui eu faço completo. As ações competentes, defender, contrário, tal, conferindo ainda poderes especiais. Olha aqui, gente, ó, visualizem isso, pelo amor de Deus. Poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromisso, receber e dar quitação, agindo em conjunto separadamente, podendo ainda subestabelecer. Olha aqui, gente, ó, poder especial para subestabelecer. Tá vendo a diferença de você saber o que você está copiando e colando? Não tenho nada contra o Ctrl+C, Ctrl+V, viu, gente? Otimiza muito o nosso tempo. Mas eu quero que vocês saibam o que vocês estão copiando e o que vocês estão colando, tá? Então, podendo ainda subestabelecer com ou sem reserva. E aqui eu posso colocar ou não poderes especiais para propor indenização em face da empresa tal. Enfim, isso aqui pode constar ou não na sua procuração. Tem cliente que exige, fala assim, doutor, coloca no final lá o cliente que sabe, né, que conhece procuração. Coloca aí o poder especial, que é só para esse processo. Para você não ficar com a procuração minha para qualquer coisa, tá? E aí a gente volta aqui, se o cliente quiser também. E aqui, gente, a assinatura dele. Carla, quer perguntar alguma coisa? Você vai expor no Moodle esse modelo? Vou mandar no grupo aqui também do WhatsApp. Ok, obrigada. E aqui, gente, o modelo de subestabelecimento. Eu passando para o colega, eu trouxe o exemplo aqui de Diego. Então, suponhamos que eu passe para Diego. Então, eu, Matheus Vitor da Silva, brasileiro, aqui eu me qualifico, tá? Subestabeleço sem reservas. Qual a diferença aqui, Rose? Você que está na minha tela aqui, sem reserva e com reserva, qual a diferença? Sem reserva. Jaqueline, com reserva ou sem reserva? Aqui eu fiz sem reserva. Qual a diferença, Jaqueline? Ou alguém que quiser falar, gente? Por que sem reserva? Sem reserva porque o senhor está dando a causa para ele, não? Isso, Laia.
E com reserva que você vai retornar, né, Neto? Vai retornar Isso, vou continuar no processo. Exatamente. Exatamente isso aí. Exatamente. Então, gente, aqui foi o modelo SUBS, tá? A aula já acabou praticamente, eu estou mostrando para vocês não ficarem sem ver como é o documento. E aqui é aquele documento de renúncia de mandato, né? Que eu expliquei para vocês quando o advogado quiser sair do processo. Então, ele faz uma petição ao juízo, dizendo que renunciou ao mandato, e junto desse documento ele vai anexar a renúncia assinada pelo cliente, tá? A partir daqui, ele vai ter 10 dias para continuar no processo. Tá certo, gente? E aqui, honorário advocatício. Isso é um tema para uma próxima conversa. Agora vocês já estão preparados para essa conversa. Tá certo? Então, depois eu vou falar com vocês seriamente sobre contrato de honorários. Porque todo mundo que trabalha precisa receber, gente. Tá certo? E o contrato de honorários é onde o advogado precisa sobreviver e receber seus recursos, tá? A parte mais importante da advocacia, é claro, vai ser você sempre resolver os problemas da sociedade. Você servir a sociedade promovendo a justiça. Mas, secundariamente, é você também ser remunerado do que você faz. Afinal de contas, todo mundo precisa receber, tá? Então, me cobrem de eu falar com vocês em um momento oportuno só de contrato de honorários. Certo, gente? Agora chegou a hora de ouvir o que é que vocês estão falando para a gente se despedir. Gostaram da aula, gente? Desculpem. Perfeita, professor. O excesso. Deixa eu parar de gravar aqui para eu conversar com vocês. Espera aí. Rapidinho, não vou embora ainda não. Deixa eu parar aqui a gravação. O CPP vai me matar, porque essa aula foi de horas. Não conte com você.